Padre Wagner, por favor. Ô, gente, boa tarde. Desejo, com a saudação de São Paulo, né, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, Redentor, Salvador, e a comunhão com o Espírito Santo que nos reúne e nos forma essa grande assembleia dos escolhidos, a Igreja, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Poxa, como é bom a gente ter essa experiência de poder afirmar mesmo que é o amor de Cristo que nos une. E, sobretudo, quando a gente tem essa grande graça de olhar para a nossa padroeira, nossa protetora e advogada, e contemplá-la sempre contemplando o crucificado, né? Contemplando o amor. Ela não contempla meramente um homem morto numa cruz, mas ela contempla a expressão máxima do amor de Deus o Pai, que nos dá o seu Filho como Salvador. E então hoje, poxa, como eu estou feliz, como eu estou animado com essa oportunidade que o Espírito Santo está dando a toda a Igreja através do Papa Francisco, de nos convocar para essa realidade do sínodo. E eu penso que, sobretudo, é uma grande oportunidade que o Espírito Santo, ele, na verdade, está me dando, né? Ele está me concedendo a oportunidade de eu me rever, né? De me autoexaminar e, nessa análise, nesse exame de consciência, eu poder recuperar tanta coisa que eu deixei pelo caminho ou que ainda eu não me ative, né? Não conheci, não percebi e que precisava para que verdadeiramente essa comunhão, né, ela pudesse acontecer. Então, eu gostaria, sobretudo, que cada um de nós, batizados, né, pudéssemos nos sentir privilegiados por esse grande dom que está sendo concedido a cada um de nós. Primeiramente, pela nossa experiência pessoal com Jesus, com aquele a quem a gente grita, né, que ele vai perguntar o que você quer, e a gente apresenta a necessidade que a gente tem. Segundo, para que nós possamos pensar na nossa realidade de matriz de Santa Rita. Que igreja que eu quero? Que igreja que eu penso? Que igreja que eu colaboro para que ela seja? E não dá como perdido, apesar das nossas dificuldades. A gente tem muitos avanços, tem muita coisa boa, mas a gente sempre é tendencioso a ficar mesmo naquilo que é negativo, naquilo que falta. E que bom, porra, que bom. A gente precisa também investir nisso para poder melhorar. Mas que a gente não se dê assim como perdido, desanimado. Esse sínodo, ele chega me enchendo para eu recuperar isso que eu estou falando para vocês. Porque eu também, tantas vezes, me sinto completamente enfraquecido, né? Completamente desacreditando, sei que sou desacreditado, mas eu sei que o Espírito Santo, ele vivifica. Então, é a oportunidade da gente se dar as mãos, né? E, de fato, ter essa igreja de comunhão, de participação, essa igreja de missão. Vamos tentar mais uma vez, né? Vamos jogar essa rede para o outro lado, aonde ele está mandando. Então, eu quero acolher a cada um que certamente, né, vai fazer essa caminhada, vai me ajudar, porque eu sou o primeiro necessitado aí, né, desse vigor, desse novo ânimo, desse novo sopro, porque a gente continua percebendo que uma grande multidão, ela grita ao seu modo, pedindo que quer conhecer Jesus. E a gente precisa ir por aí. Então, vamos juntos, vamos, né, com a graça de Deus e lembrar, né, desse exemplo tão bonito que a nossa padroeira nos dá de regar aquele pau, né, aquele galho seco, e até hoje está lá. Até hoje produz aquelas uvas, né? É um milagre vivo, e certamente a gente é essa videira que está enxertada naquele que é o próprio Cristo, e com certeza a gente vai, né, avançar mais e mais. Então, um beijo para cada um, uma bênção de Deus,
eu vou acompanhando uma boa parte, né? Hoje eu tenho um casamento, daqui a pouco mais, em Guaratiba. O moleque foi meu coroinha na primeira paróquia. Hoje ele está se casando, aí pediu, e lá eu fiquei de fazer isso, né? Já o casamento foi adiado umas 2 ou 3 vezes devido à pandemia e acabou, né, a data sendo hoje. Então, bateu, mas eu quero estar o máximo de tempo aqui com vocês. Obrigado, Padre Wagner, pelas suas palavras de acolhida, né, nosso pároco. A gente quer te desejar ainda também, né, 15 minutos ainda de suas férias, descanse bastante, né? Faltam 3 dias? Me enrolaram, Marcelo, me disseram que eram 15 minutos, aí já está dizendo que são mais 3 dias. Não, 3 dias, não é, Marcelo? Olha aí, Marcelo, estão enrolando a gente, Marcelo, né? A gente preparou também, no início dessa nossa tarde, um momento de oração, né? Esse momento de oração ele foi preparado com muito carinho, né? pelo nosso diácono Adail, pela nossa música, cantora também, Elaine. Então, eu vou passar a palavra agora ao diácono Adail, que vai nos guiar aí nesse momento que a gente vai fazer, primeiro, inicial de oração. Boa tarde, Adail, seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Padre Abimar, boa tarde, Padre Marcelo, Padre Wagner, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro, essa nossa preparação. E rogamos sempre à Santíssima Virgem que interceda por nós e nos conduza neste momento. E nas palavras do Papa, em que ele nos chama à missão. Então, nós estamos começando nesse caminhar desse chamado. E vamos preparar-nos para este sínodo e assim trazer aquilo de bom que o Senhor Jesus tem para nós quando ele apareceu na Galiléia e mandou: ide e ensinai a todos. Então, é isso que nós estamos fazendo neste momento. Estamos nos preparando para ir à igreja à frente e ensinar aquilo que tem que ser dado e ensinado a todos aqueles que participam conosco, somente na nossa caminhada na matriz de Santa Rita de Cássia. Nós temos, neste momento, né, nós temos uma música, a nossa querida Elaine vai cantar o hino do nosso sínodo, e depois nós iremos, então, fazer a nossa oração. Vamos cantar pedindo ao Senhor o Espírito Santo sobre nós, clamando a Ele nessa tarde que Ele venha em socorro da nossa fraqueza, da nossa humanidade, né? Que Ele venha nos ajudar, que a gente possa hoje se abrir à graça de Deus, a tudo aquilo que precisa acontecer no meio da igreja, que nós possamos ser esses canais. Pedimos a Ti, vem Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, vem orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz luz do céu deste lugar. Pensamos juntos, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos, então,
começar o nosso encontro fazendo a nossa oração inicial. Padre Abimar, expõe para nós agora o nosso chamado da Santa Igreja para nós, em que pede por uma igreja sinodal na comunhão, participação e missão. E é nesse sínodo que nós vamos, então, iniciar a nossa comunhão com a igreja, a nossa participação e na missão da evangelização. Iniciando, então, mas antes de fazermos o sinal da cruz, eu vou ler a primeira estrofe, que fala sobre o texto que nós escolhemos para este momento, e em seguida nós temos mais algumas estrofes, e aqueles que puderem ler conosco, né? Aqui alguém quiser tomar a frente, né, para ler, aí será aberto o microfone e pode então ler o seguinte. Começamos então pedindo a intercessão da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abramos a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, em que diz, o texto está no texto, está no slide, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso foi aquilo que nós vimos no início do nosso, quando o Padre Abimar colocou o vídeo, né? É a missão, é de que Deus, Jesus, está presente conosco até o fim do mundo. Então vamos agora, começando, vocês, a nos ajudar a fazer esta oração. Aquele que puder, por favor. Alguém? Luiz Ricardo, pode ler para a gente? Senhor, ao realizarmos o sínodo de nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, vimos pedir a tua luz, a força, a sabedoria e o discernimento para que nesse momento, aqui na matriz de Santa Rita de Cássia, no centro da cidade, sejamos importantes promotores do crescimento de nossa vida comunitária e eclesial. Joyce, lê para a gente. Senhor, queremos agradecer-vos as vossas inúmeras graças a nós concedidas por teu amor ao Pai. Aumenta em nós o ardor missionário em nossos campos de ação pastoral e territorial de nossa comunidade no centro do Rio de Janeiro. Acompanha o processo sinodal nos 8 vicariatos episcopais de nossa arquidiocese. Faz-nos atentos às crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que possam experimentar o amor cristão e dos cristãos. Dá-nos a docilidade ao longo desse caminho sinodal e ensina-nos a observar tudo o que nos prescreveu. Mateus 28, 20. Dilma, você pode ler a próxima estrofe? Luciana, lê para a gente, então. Por favor. Senhor, pedimos-vos que alimente em todos nós o propósito de sermos sempre uma igreja em saída, como nos pede o Santo Padre, o Papa Francisco. Uma igreja sempre em missão, em constante evangelização no centro da cidade do Rio de Janeiro. Dai-nos a coragem de humildemente chamar a todos à conversão, principalmente daqueles que se encontram afastados ou nos caminhos do erro.
Dá-nos a capacidade de enxergar os que se encontram nas ruas e vielas, sofridos e abandonados. Regina, você pode ler para a gente, Regina, por intercessão? Está desligado o microfone. Desligado. O microfone está desligado, Regina. Ah, tá, perdão. Ok agora? Tá ok, por intercessão. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, serva fiel, bondosa e amorosa, que ela olhe com seu olhar de mãe e nos envolva em sua misericórdia, amparando em seu imaculado e doce coração nossas atividades sinodais, paroquiais e arquidiocesanas, nesta etapa de evangelização em nossa amada cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como nós colocamos nessa última estrofe, que nós pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que ela olhe por nós, pela nossa arquidiocese, pelo nosso centro da cidade. Nós que somos uma igreja centenária no centro, nós só temos que pedir que a Santíssima Virgem interceda por nós. Por isso eu convido a todos a rezarmos esta oração, que é exatamente a oração que nós fazemos no louvor à Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a Santíssima Virgem interceda por nós e que assim possamos dar início ao nosso encontro sinodal. Amém. Muito obrigado, Diácono Adail, obrigado também, Elaine, por essa abertura, né, do nosso trabalho em oração. E a gente vai acolher agora o Padre Marcelo. O Padre Marcelo vai nos ajudar a responder essa que, no primeiro momento, é a grande pergunta, né, que é aquela, mas, afinal, o que é um sínodo? Né? Então, a gente pediu o Padre Marcelo para, aí, em torno de uns 15, 20 minutos, ele poder nos ajudar, enquanto grupo de trabalho, a responder, a entender um pouquinho melhor justamente o que é um sínodo e o que é um processo sinodal. Padre Marcelo, a palavra, então, com você. Olá, boa tarde a todos, graça e paz, né? É bom nós poder estarmos juntos, mas, Padre Wagner, o pessoal está com saudade do senhor, é por isso que estão querendo que seja só 15 minutos, né? Isso, Padre. Né? Mas alegria, né, a gente poder estar juntos, né? Que bom que a gente tem a tecnologia que nos ajuda e que bom que a gente pode, né, compartilhar dessa caminhada em comum, né? A nossa igreja já deu o primeiro passo, né? A abertura do sínodo com o nosso cardeal arcebispo na catedral, e agora nós estamos nesse momento nas paróquias, né, realizando aí mais uma etapa do nosso sínodo diocesano, né, nessa fase sinodal. Vocês viram aí que parece um tempo um pouco grande, né? A gente começou em 2021 e vai até 2023, né? Um período enorme, caramba! Mas será que não é muito tempo, não, isso, né? Porque, na verdade, esse sínodo ele acontece em 3 fases, né? A gente tem um momento aí nas diocesanos, a gente tem um momento aí, né, intercontinental, e depois um momento lá do Vaticano. Então, a gente tem algumas etapas que devem ser percorridas, né? Vocês conhecem bem aí a organização da nossa igreja, nós temos as dioceses, depois tem aí a CNBB, né? Depois tem o CELAM, com o selo latino-americano, depois tem aí, né, toda a América, juntamente com os outros países. Então,
A gente tem todo um caminho que vai ser percorrido até chegar isso a ser discutido, essa proposta, dentro do Vaticano, né? Então, por isso é um caminho grande a ser percorrido. E percebam que eu utilizei muito a palavra caminho, que é o que vem sendo frisado já na fala do padre Abimar, do padre Wagner, do diácono Adail, né? A gente tem falado muito em caminho aí, porque, de fato, é um caminho, né? E esse caminho, ele tem algumas outras implicações, tem algumas decorrências dele, né, do caminho, né? O caminho a gente escuta, o caminho a gente fala, o caminho a gente repousa, o caminho a gente toma algumas atitudes, né? Então, tem várias ações que vão ser necessárias durante esse caminho do sínodo, né? Agora, o que é mesmo sínodo? Essa palavra não é tão familiar para a gente, não é verdade? A gente quase não escuta essa palavra. Agora, tem uma outra que é muito mais comum em função das consequências que a gente tem na vida da igreja, que é o concílio, né? Não apenas na catequese, no dia a dia da vivência da igreja, mas também de alguns documentos. A palavra concílio, para a gente, é mais familiar, sobretudo quando nós falamos acerca do Concílio Vaticano II, que é algo mais próximo e que é algo que tem uma consequência imediata na vida da igreja hoje, não apenas no aspecto litúrgico, de organização pastoral, e de tantas outras temáticas importantes para o que conhecemos e vivenciamos de igreja hoje. Então, a palavra concílio, a gente tem lá, o primeiro concílio, quando a gente pensa, é aquele concílio lá de Jerusalém, lembram? Está lá no Atos dos Apóstolos, né? Quando houve uma grande dificuldade acerca ali dos pagãos, né, que eram convertidos, né? E aí todos os apóstolos ali, a igreja se reúne para poder discutir o que fazer. Precisavam passar por um rito judaico, primeiro da circuncisão, se converter ao judaísmo, para ser depois cristãos. Como é que era? Os apóstolos ali se reúnem todos e eles dialogam sobre isso. Então, o primeiro concílio. Depois nós vamos ter vários concílios, né? Até o último agora, que foi o Concílio Vaticano II, que pensou a igreja como ela está organizada hoje, que nós temos e que nós vivenciamos. Então, o concílio ele implica em uma reunião de todos os bispos, todos os pastores reunidos para tomar uma atitude, seja ela doutrinária, dogmática, né? Todos os pastores ali, eles se reúnem, todos os bispos. Então, eu estou falando do primeiro concílio para a gente poder pensar também, e isso nos ajudar a compreender o que é o sínodo, que eu acredito que é um caminho um pouco mais fácil para a gente poder compreender o sínodo do que é o concílio. Então, o concílio, todos os bispos do mundo inteiro ali reunidos, né, para poder compartilhar, de alguma forma, um assunto que está relacionado, que se refere ao caminho da igreja, sobre esse aspecto doutrinário, aspecto dogmático, né, um aspecto mais importante da vida da igreja, que é necessário que todos participem, todos os bispos. O sínodo, ele tem um caráter mais local, mais regional, né? Nós já tivemos alguns concílios no Vaticano II, no Vaticano, a partir depois do Concílio Vaticano II, porque o sínodo ele ficou um pouco assim, digamos que adormecido. E a partir do Concílio Vaticano II, São Paulo VI, né, ele resgata, ele aquece essa ideia do sínodo dos bispos, e ele institui, inclusive, um documento, em 1965, que é um motu próprio, né? O Apostólica Solitudo. Ele fomenta aí a criação, intensifica a criação e a frequência dos sínodos diocesanos, o sínodo dos bispos também e os sínodos, né, dos diocesanos. Ele vê isso como um momento importante na vitalidade e na caminhada da igreja. E a palavra sínodo, ela vem do grego, né? Ela vem aí do grego e é sínodos, caminhar juntos, né? A gente tem aí essa etimologia, digamos assim, né? Sínodos, né? Caminhar em comum, é um caminho que se faz em comum. Por isso que eu disse que foi muito feliz a fala, né? Já desde a introdução da oração, da fala do padre Wagner e do padre Abimar, em utilizar essa palavra caminho,
porque, de fato, é um caminho que percorremos em comum. A gente pode pensar aqui, por exemplo, nos peregrinos de Emaús, né? Eles estão trilhando ali um caminho, os dois, e Jesus se faz com eles. Ali há o diálogo, ali há a escuta, ali o que se requer de partilhar um caminho em comum. Ninguém caminha mudo, ninguém caminha solitário se nós caminhamos com mais de uma pessoa. Nós compartilhamos ali os nossos pontos de vista, os nossos tropeços, os nossos desejos, o nosso cansaço. É um caminho que se faz em comum. Então, uma característica do sínodo é justamente essa regionalidade, essa escuta local para depois ela ser levada de um modo mais amplo. Então, o sínodo ele pode acontecer somente numa diocese. Por exemplo, esse sínodo convocado pelo Papa Francisco, ele é em nível, né, na igreja toda, na igreja do mundo inteiro. Porém, nada impede de um bispo, como, por exemplo, o cardeal, ele entender que é necessário um sínodo local e ele convocar um sínodo dentro aqui da igreja diocesana. Ele convocar um sínodo. É possível que um bispo faça isso. Mas o Papa Francisco, ele convocou um sínodo na igreja, né? Então, provavelmente, em outubro de 2023, estarão representantes, e não os bispos do mundo inteiro lá, mas representantes dos continentes para poder conduzir aquilo que foi visto, que foi discutido, que foi compartilhado, que o Espírito Santo inspirou aos fiéis da igreja no mundo todo, a partir dessas discussões que nós estamos fazendo. Então, o sínodo ele tem todo um trilhar diferente do concílio. Percebam, né? Ele tem um caráter mais diálogo regional e o concílio uma coisa mais universal no sentido do Vaticano, né? É a reunião de todos os bispos. Então, o sínodo ele tem esse caráter itinerante de peregrinos. Nos reconhecemos como aqueles que caminham, aqueles que estão peregrinando, e aí nós vamos compartilhando as nossas causas. E isso requer pausa para respiro, isso requer a escuta, isso requer o se alimentar, isso requer ali o falar também, o se fazer ouvir, né? São momentos importantes que devem dar lugar na nossa caminhada durante esse caminho sinodal. Então, nós vamos percorrer várias etapas. Essa etapa que nós estamos passando agora, nessa fase, né, continental, nessa fase diocesana, ela é paroquial. Então, aonde nós teremos a oportunidade de poder fazer comunhão, aonde nós teremos a oportunidade de poder nos expressarmos, de poder também falar acerca dos nossos sentimentos, dos nossos anseios, dentro daquelas diretrizes, né? Porque se a gente também não tem um norte, a gente caminha sem direção, né? Como a gente está caminhando, a gente deve saber por onde ir. E como esse caminhar é a Igreja Universal, então tem uma diretriz que o Papa nos dá, onde nós vamos trilhando esse caminho, percorrendo esse caminho e olhando sobre essa percepção. Como vemos a partir desse norte que ele nos dá. Então, esse caráter do sínodo, nós podemos pensar também, traduzir ele por uma grande assembleia, né? A gente pode pensar também em assembleia ou num congresso. A gente poderia utilizar esse sinônimo, congresso e assembleia. É o momento que nós nos reunimos para poder ali compartilhar o que pensamos acerca daquilo que está sendo proposto. É uma grande convocação, né? E isso nos lembra, então, esse caráter de igreja, né, de comunidade, de eclésia, eclesiástico, no sentido de que a eclésia é a assembleia convocada, né, por Deus. O sínodo também. Nós somos convocados em assembleia a poder compartilhar esse momento de diálogo, de percepção, né? E, inclusive, eu queria até retornar um pouco quando essa criação a partir do motu próprio, né, de São Paulo VI, do Papa Paulo VI, ela está prevista também no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico prevê essa possibilidade, né, da reunião, né, sinodal em diocesana, né? No cânon está previsto lá que a assembleia de sacerdotes e de fiéis da igreja particulares, né? No sentido de poder auxiliar o bispo
para o bem de toda a comunidade diocesana. Então, está previsto também no Código de Direito Canônico. Só que, contudo, como eu disse há pouco, esse sínodo tem um caráter de toda a Igreja Universal, né? De toda a Igreja Católica, a Igreja Universal. Então, essa fase diocesana é apenas um momento em que nós teríamos mais 2 fases posteriores a essa, né? E a última, a terceira fase, é a fase do Vaticano, onde todas essas discussões que foram fomentadas, aquilo que o Espírito, né, proporcionou à Igreja através da comunhão, né, será conduzido até lá. Mas, então, essa questão da palavra sínodo, nós podemos compreendê-la a partir de assembleia, a partir, de fato, de compreendê-la como um chamado, um chamamento que Deus faz para poder olhar o caminho da Igreja que estamos percorrendo a partir dos tempos de hoje, dos desafios que a Igreja percorre, né, daquilo que Deus tem, de fato, ali a nos propor, né, como um caminho pastoral, um caminho de missionariedade. E eu achei interessante no vídeo, né, que o Padre Abimar nos proporcionou no início, né, que o Papa frisa de um modo muito belo, né, ali dizendo que a missionariedade é encontro, né, é o lugar do encontro. E o lugar do encontro não precisa ser geograficamente longe, né? Ele pode se dar ali onde nós estamos, no lugar onde nós estamos posicionados, né? Se nós conduzimos aqueles que estão conosco ali ao amor, ao conhecimento de Deus, através, sobretudo, do nosso compromisso. Então, o compromisso é uma das questões do sínodo também, né? É um desdobramento, é uma das implicações que precisa ter. Primeiro, precisa ser percebido como um esvaziamento de si, a kenosis, né? Um esvaziamento eclesial, a gente poder servir. A ideia do sínodo, em primeiro momento, precisamos pensar que ele é um momento de serviço à igreja, de serviço a essa missão que Cristo confia-nos, a todos que somos igreja. Então, tem que ter um esvaziamento de si. Não é o que eu penso, não é a minha ideia, não é o que eu quero que a igreja tenha, mas aquilo que Deus, pelo Espírito, promove na comunhão da igreja. Né? Então, isso é muito importante, essa kenosis, esse esvaziamento, né? A gente poder percorrer com esse olhar de que não é o que eu quero impor à igreja, não é o meu pensamento que tem que ser a igreja, mas é esse olhar de comunhão dentro da caminhada que fazemos juntos. Né? Quando nós trilhamos juntos um caminho, eu não posso impor aos demais ali aquilo que eu quero, porque o meu gosto é assim, mas eu compartilho e a gente olha, né, aquilo que comunitariamente é bom para todos, aquilo que Deus está mostrando que vai ser, de fato, elevar ali a dignidade da vida, né? Isso é importante. E o Papa Francisco, ele lembra essas implicações, né? Esse sínodo, embora ele comece e tenha essas percepções em níveis, né, na diocese, nas paróquias, nas dioceses, depois nos continentes, né, mas ele tem um reflexo no primado de Pedro, né, no primado petrino. Isso tem uma implicação lá, porque o Papa Francisco nos lembra que o primado é junto com os demais, ele não é fora, separado. Então, os bispos, aqueles que forem participar do sínodo em 2023, eles estão compartilhando, nós estamos com ele lá, nós estamos com Pedro, tudo aquilo que Deus inspira, a vitalidade da igreja. Então, é algo, de fato, em comum. Né? O Papa nos lembra, é muito isso, ele diz, olha, o compromisso de edificar uma igreja sinodal, missão que todos nós somos chamados, cada qual com a função que o Senhor lhe confia, está cheio de implicações ecumênicas. Olha que bacana que ele nos lembra disso, né? Essa dimensão de que todas as igrejas, né, dialogam, caminham e conduzem isso a uma percepção maior, o qual o bispo de Roma, Pedro, como sucessor do apóstolo, é chamado a igreja, a presidir a igreja no amor, presidir no amor, mas ele se faz um com ela. Então, isso tem uma implicação, aquilo que dialogamos aqui, aquilo que compartilhamos, aquilo que deixamos que o Espírito nos fale e conduza, tem uma implicação lá em Pedro, né? no primado petrino. Então, é importante que esse sínodo para nós
seja um momento de respiro, um momento de pausa, um momento de poder deixar que o Espírito fale, um momento de poder ser conduzido pela santidade do Espírito que se faz no nosso batismo. É um momento de missão, né? Porque é fazer desse momento um lugar do encontro, e é um momento de poder perceber essa eclesialidade, essa comunhão, né, de vitalidade que o Senhor dá à sua igreja, né? Isso é fundamental. Então, é importante, como eu disse, que a gente perceba essa beleza da oportunidade que a gente tem de fazer comunhão, e que isso, né, a partir do Concílio Vaticano II, com o Papa Paulo VI, tornando isso presente na vida da igreja mais de 50 anos atrás, é algo que nos dá um legado muito grande, né? Um dos grandes legados aí do Concílio Vaticano II, valorizar essa igreja como uma igreja ecumênica, como uma igreja que dialoga, como uma igreja, né, que de fato fortalece a caminhada. Então, a gente tem uma fala, eu não recordo aqui, que o Papa Francisco traz, eu não anotei, né, mas é muito interessante, de São João Crisóstomo, né, em que ele fala acerca... não anotei aqui. Se tivesse anotado os meus alfarrábios, né, nos meus escritos aqui, mas não coloquei. Mas se eu tiver, depois eu compartilho. Então, isso é muito importante, que a gente perceba essa oportunidade de poder estarmos juntos e compartilhar, através da ação do Espírito que conduz a sua igreja, esse momento de estar em comunhão com o Bispo de Roma, de se fazer conduzir pelo Espírito como missionários, uma igreja missionária a partir do sínodo, ou seja, de caminhar juntos, de compartilhar. Então, o sínodo é uma grande assembleia, né? É um grande momento convocado, uma convocação que Deus nos faz a estarmos juntos, a poder abordar os diversos problemas da igreja, né? Como eu disse, nós não vamos caminhar de modo aleatório, mas nós temos ali um direcionamento através das questões que serão propostas, dos assuntos específicos que serão ali levantados, né? E que nós podemos compartilhar a partir do nosso diálogo e da nossa comunhão de vida. Eu não sei se talvez seja o momento, Padre Bimar, oportuno, se alguém queira também, nesse momento, fazer alguma pergunta, não sei se convém perguntar algo nesse momento. Sim, podemos sim. Né? Podemos abrir a palavra. Se alguém quer fazer. Ficou claro a diferença entre sínodo e concílio? Ficou claro isso? Ou, se não ficou claro, eu posso repetir, se alguém quiser desejar. Assim, a fala de São João Crisóstomo, né, que o Papa Francisco nos recorda, é justamente a sinodalidade, ela como uma dimensão constitutiva da igreja. A igreja é uma marca da igreja, a sinodalidade. Ela tem que ser uma igreja sinodal. Constitui, está na essência da igreja isso, né? Ela ser uma igreja sinodal, certo? Eu não sei se alguém quiser perguntar algo. Ficou claro a diferença? Ei, Marcelo, Oi. Eu achei interessante, legal, quando você recordou o primeiro concílio, né, de Jerusalém. E isso vem para todos nós, no sentido da gente se abrir e não ter medo, né? A igreja, apesar dela ser guiada, né, graças a Deus é guiada pelo Espírito Santo, a palavra é do Papa, né? Ela não é uma democracia, mas ela não tem medo de consultar, ela não tem medo de perguntar, ela não tem medo de ouvir, né? Ela não toma decisões aleatórias. Mas, como você recordou bem, né? Quando houve dificuldades, puxa, lá se reuniram para poder dirimir os problemas. Então, hoje tem aqueles que se levantam achando, mas essa história dessa grande consulta pode tirar o poder papal e não sei o quê, tá. Não tem nada a ver, nada disso, sem ter medo, né? Quando a gente tem segurança daquilo que a gente acredita, que a gente crê, não tem que ter medo de nada. É verdade. É importante que a gente perceba
a igreja com essa dimensão, né, intercontinental. E isso, o sínodo é uma das instâncias de poder se fazer escutar, de se deixar conduzir pelo Espírito, e o Espírito possa trazer, através, nos utilizando como canal dessa graça dele, essa contribuição para a construção da igreja. O Papa Francisco, nos lembrando, né, São João Crisóstomo, né, São João Crisóstomo diz que igreja e sínodo são sinônimos. Igreja e sínodo são sinônimos, né? E aí ele nos diz que o sínodo é um ponto de convergência do dinamismo da escuta, né? Que parte do povo de Deus, passa pelos pastores e chega ao bispo de Roma. Olha que beleza. Sínodo e igreja são sinônimos. Sínodo e igreja, sinônimos. Passa por esse dinamismo, o Papa lembra, o dinamismo da escuta. Escuta que parte do povo de Deus, passa pelos pastores e chega ao bispo de Roma. Olha a beleza do dinamismo, a vitalidade da igreja, né? Então, esse sínodo é um momento de escuta, de diálogo. Escuta nossa, do que o Espírito nos diz, e escuta dos bispos, do que o nosso povo de Deus tem a dizer, como diz o Concílio Vaticano II e o Código de Direito Canônico. O povo de Deus. O que o povo de Deus, né, tem a dizer. Isso passa aos pastores e chega à Igreja Universal, que é o bispo de Roma. Então, isso é muito profético, é muito importante para todos nós, que a gente se veja como uma igreja sinodal, sinônimo, comunhão, participação, né? E a gente escute e participe desse momento de construção de uma igreja missionária. Alguém mais, gente, quer perguntar algo? Eu gostaria de perguntar, Padre Marcelo. Boa tarde a todos, meu nome é Madalena. O senhor disse que o sínodo é o chamamento de Deus para verificarmos o rumo da igreja. Eu gostaria de saber em que sentido isso a igreja na sua missão de evangelizar, ou a igreja na sua missão de ajudar. O senhor poderia me explicar melhor essa parte? Boa pergunta, Madalena, que coisa bacana. Eu acho que isso fica um pouco muito mais claro, Madalena, quando a gente pensa, há pouco tempo, acho que foi 2015, o Sínodo dos Bispos para a Família, né? 2015, o Sínodo dos Bispos para a Família. Nós tivemos aí depois Amoris Laetitia, né? A gente teve um olhar mais atento sobre a família de hoje. Hoje nós sabemos que nós não temos mais nas sociedades, né? A gente não pode falar de uma única sociedade, enquanto a gente fala de um mundo inteiro, o olhar aí é bem diverso, né? Sobre as famílias, a composição das famílias na sociedade. Então, um dos grandes desafios é como evangelizar. A gente tem famílias hoje que são compostas, por exemplo, né? De pais solteiros, mães solteiras, né? Da família com pai, mãe e filhos, da família com o avô ou a avó que cria os netos, do tio que cria os netos, da tia que cria os netos, né? De irmãos mais velhos que criam os outros irmãos mais novos, são famílias, né? Então, o Sínodo dos Bispos de 2015, que aconteceu no Vaticano, em 2015, eles se reuniram para poder olhar e discutir qual são os desafios da evangelização para as famílias de hoje. Então, um sínodo para as famílias. Então, foi uma temática urgente em que não apenas a igreja em um determinado local. Isso não era algo exclusivo do Rio de Janeiro. Nós temos pais solteiros, mães solteiras na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão. Então, era uma demanda do mundo inteiro, né? Então, o sínodo acontece no Vaticano para poder discutir uma temática de hoje. Então, o sínodo, Madalena, foi muito bem ilustrado a sua pergunta, porque nos ajuda a entender a proposta do sínodo, né? E, sobretudo, nessa temática, né? A gente tem ali o sínodo que reflete essa questão proposta para a necessidade da família. Mas a gente pode entender também, por exemplo, um outro sínodo que foi regional,
embora tenha acontecido no Vaticano. Vocês lembram que uma grande dificuldade foi a questão ambiental em relação à floresta amazônica, né? Então, nós tivemos a participação de bispos no Sínodo da Amazônia, aonde a floresta amazônica está. Eu não vou saber elencar todos os países ali, mas Bolívia, né, Venezuela, Brasil, os que têm a floresta amazônica. Então, aquele ali foi um sínodo regional. Por quê? Interessaria ao Japão participar? Interessaria sobre a questão do clima global. Mas como a floresta amazônica é algo mais localizado, é um sínodo mais voltado para os povos da Amazônia, né? E que são atingidos e que podem efetivamente fazer algo. Então, temos um sínodo que abrangeu um problema do mundo inteiro, que é a evangelização das famílias, e temos um sínodo mais regional, né? Por exemplo, a arquidiocese de Manaus, por exemplo, poderia convocar um sínodo sobre a questão ambiental? Poderia. O arcebispo de Manaus pode fazer isso. Vamos convocar um sínodo, né, diocesano sobre a questão ambiental da Amazônia aqui, né? Então, muito boa pergunta, Madalena. Não sei se ficou um pouco mais claro agora. Padre Abimar, desculpe. Muito obrigada. Olhe a hora, porque eu não sei se já está, né? Vamos à frente, mas, é claro, a gente agradece o padre Marcelo, agradece também a Madalena, o padre Wagner pela colaboração, né, que trouxeram. A gente está nos bastidores também colhendo aqui, fazendo umas fotos de vocês. Então, eu queria pedir, né, que quem quiser aparecer bem na foto, como diz o outro, se puder um minutinho aí abrir a câmera. Isso, o padre Wagner está até ajeitando ali a gola da camisa, isso. Tá? E aí a Luciana, né, que é a nossa fotógrafa digital oficial, Luciana, você faz depois aí uma foto nossa aqui, agradecer a vocês. A gente está com... Que bom que a gente está com 2 telas. Então, vocês dá onda. Quem tem cabelo, né, que não é o meu caso, dá uma penteada no cabelo aí, né, e aí a gente sorri, né, dá um sorriso bom, bonito, e aí você capricha aí, Luciana, no print aí da tela aí. A outra tela agora. Isso, agora a outra tela, você passa lá. Estou na outra. Você está em todas, Padre Wagner. Está sim, Padre Wagner, apareceu. Ok. Pronto, obrigado, Luciana. Não vai dar cãibra de rir. Isso. Aí a gente depois vai partilhar com vocês, eu vou depois falar um pouquinho sobre isso também. Nesse momento, eu queria também fazer uso da palavra para ajudar a gente a dar um outro passo, né, que se une ao que o padre Marcelo ele começou a dar, tá? E que é da gente entender, assim, vou tentar de maneira bastante sintética nos fazer entender esse momento aqui no qual nós nos encontramos, que é aquele da consulta sinodal paroquial, né? E a metodologia, quer dizer, um modo de trabalho que a gente escolheu para viver justamente essa etapa paroquial. E, por fim, os objetivos que a gente gostaria, aí, precisando ainda mais a questão que você, Madalena, levantou, os objetivos que a gente gostaria de alcançar por meio da realização justamente dessa etapa. Então, essa etapa é uma etapa de consulta, essa palavra aqui é uma palavra importante, tá? Que eu gostaria que vocês olhassem para ela, memorizassem essa palavra, consulta, tá? E aí pode nos ajudar, eu, né, busquei aqui nesse esquema
nesse desenho aqui, sintetizar o que o padre Marcelo justamente nos falou, né? Quer dizer, o processo sinodal, ele tem 4 grandes atores. O primeiro ator são as dioceses, no nosso caso, a Diocese do Rio de Janeiro. O segundo ator, as conferências episcopais nacionais, no nosso caso, a CNBB. O terceiro ator, as conferências episcopais continentais, no nosso caso, o CELAM. E, por fim, os delegados sinodais, que são as pessoas que, em 2023, estarão em Roma, com o Papa Francisco. Além disso, membros externos, isto é, pessoas que fazem parte de comunidades cristãs, né, que pensam questões que são questões importantes para a Igreja, mas que transcendem também a ação da Igreja. Então, por exemplo, agora o padre Marcelo há pouco falava da questão da crise socioambiental. Então, pessoas que pensam, economistas, líderes religiosos, líderes sociais, eles também vão participar como membros externos desse processo sinodal. As 4 grandes ações do sínodo, que acontecem durante todo o processo, são essas aqui que eu tentei traduzir em verbos: orar, ouvir a palavra de Deus, colaborar e conhecer. Tá? Então, orar, ouvir a palavra de Deus, conhecer, colaborar. Fica melhor assim, né? Tá? Então, atenção a esses 4 verbos: orar, ouvir a palavra, conhecer e colaborar. Esse é o círculo, né, no qual nós nos encontramos e que eu estou chamando de processo sinodal. Cada diocese, deixa eu voltar aqui, cada diocese, ela escolheu o modo como iria realizar o sínodo na etapa diocesana. E aí, no nosso caso específico, né, o sínodo na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele está sendo pensado em 6 etapas. Tá? A Arquidiocese está pensando o sínodo em 6 etapas. A primeira etapa, a abertura do processo sinodal, ela aconteceu no dia 17 de outubro. Nós tivemos 2 delegados da nossa paróquia que nos representaram, inclusive delegadas, né? Elas estão aqui, que é a Edilma e a Lourdes. Né? A partir da abertura arquidiocesana, nós temos, que é onde nós estamos, por isso eu coloquei aqui em cinza, é onde nós estamos. Do dia 17 de outubro até o dia 26 de novembro, na etapa onde as paróquias estão sendo consultadas. Então, é a consulta paroquial que está acontecendo. Terceira etapa é a celebração na festa da unidade, no dia 27 de novembro. A gente tem uma tarefinha aqui, depois eu vou falar sobre isso. E aí nós entramos numa 4ª etapa, que vai do dia 28 de novembro até o 31 de dezembro, que é a etapa justamente do trabalho a ser feito pelos vicariatos. Então, as paróquias alimentam os vicariatos e aí os vicariatos começam a fazer o trabalho. 5ª etapa, os vicariatos, no dia 31 de dezembro, entregam relatórios à Secretaria do Sínodo da Arquidiocese do Rio de Janeiro e, durante um mês, a Secretaria do Sínodo da Arquidiocese prepara um relatório a entregar à CNBB até o dia 2 de fevereiro. E aí, a partir do dia 2 de fevereiro,
nós entramos nesta segunda etapa do processo sinodal, que vai da diocese para a conferência episcopal. Tá? Por isso, agora a gente começa a entender que esse ciclo aqui ele vai levar quase 2 anos, por isso que é de outubro de 2021 até outubro de 2023. Tá? É por isso que ele é longo, esse processo, porque ele vai tentando respeitar essas etapas, que eu vou chamar assim, da base, tá? Até o trabalho que os delegados, né, vão fazer. Tá? Então, repito, nós estamos nesta etapa, que é a etapa do trabalho diocesano. Sigo, né, fazendo aqui o resumo, agora descendo ao processo de consulta, de escuta da nossa paróquia. E aí, para fazer a escuta paroquial, o nosso grupo de preparação, tá, da etapa paroquial, que é composto pelo padre Wagner, pelo padre Marcelo, pelo diácono Adail, pela Edilma, pela Lourdes, tá? Esse grupo pensou a seguinte estrutura: dividirmos a nossa paróquia em 3 grandes grupos, tá? Em 3 grandes grupos. E, por meio do trabalho desses 3 grandes grupos, a gente fazer a escuta paroquial acontecer. Que grupos são esses? O grupo 1 é composto por todos os integrantes, as integrantes de pastorais, movimentos, grupos, serviços paroquiais. Tá? Então, nós sabemos que esses grupos já têm uma estrutura de encontros, né? Eles têm coordenações, eles já têm um costume de trabalho em conjunto, já fazem suas reuniões. Então, nós confiamos a esses grupos aqui, pastorais, movimentos, serviços, nós confiamos a eles o discernimento do melhor momento e forma para se encontrar. A data limite é 21 de novembro. Tá? Então, cabe a cada movimento, a cada grupo que nós temos na paróquia, fazer o discernimento. Olha, é melhor a gente se reunir nesse dia, desse modo. E aí o grupo 1, tá? Ele está aqui sendo o grupo onde estão pastorais, movimentos, serviços da nossa paróquia. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos. Né? Então, Lourdes é membro do apostolado da oração. Então, o apostolado da oração pode participar do processo sinodal? Pode. Basta que os membros do apostolado da oração definam o momento em que vão se encontrar, tá? Para participarem justamente dessa consulta paroquial. Outro exemplo, né? A Dail tem, e alguns deles também estão aqui, os homens que se reúnem para o terço dos homens. Podemos participar? Sim, o terço dos homens pode participar. Basta que o grupo decida o melhor momento, a forma para se encontrar. Catequese, coroinhas, Pia União, tá? Então, esses grupos que nós já temos, que são grupos consolidados já, eles estão todos aqui dentro dessa categoria que nós estamos chamando de o grupo 1.
tá? O grupo 1, ok? Depois, na parte de perguntas, se alguém quiser, pode fazer sem problema nenhum o uso da palavra. O grupo 2, ele é composto por todos e todas que nós chamamos assim, tá? Nós inventamos uma palavra aqui, que são os interparoquianos, as interparoquianas. Isto é, os integrantes de pastorais, movimentos, grupos, serviços em outras paróquias, seja no Rio de Janeiro, seja fora do Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente sabe que estas pessoas têm atuação em suas paróquias, né? Algumas delas, as paróquias no bairro onde eu resido, né? As paróquias onde eu já fiz uma caminhada muito longa, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essas pessoas têm uma atuação em nossa matriz, né? Em celebrações, em momentos pastorais, alguns momentos pastorais, em serviços, né? São pessoas que, por exemplo, gostam de sempre ajudar na festa, né? Então, esse grupo 2, a proposta que nós estamos fazendo é de nos encontrarmos, anotem aí, no dia 20 de novembro, às 9 horas, em modalidade remota. Isto é, a gente vai abrir uma sala de trabalho como essa, né? E aí, no dia 20, na parte da manhã, 9 horas, a gente acolhe estas pessoas que têm este perfil, né? Então, a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que, por exemplo, de segunda a sexta, né, Ricardo? De segunda a sexta estão conosco, né? E sábado, domingo, à noite, estão ajudando em suas paróquias, né, de bairro. Nós gostaríamos que houvesse um espaço para ouvir, acolher estas pessoas. Ah, mas eu posso participar do sínodo na minha paróquia? Pode, não. Uma coisa não exclui a outra. Mas a gente gostaria de ouvir, né, de dar a possibilidade para que esses interparoquianos, como nós estamos chamando, né, que estão conosco, mas também caminham em outros lugares, em outras paróquias, pudessem nos ajudar também a falar, a refletir sobre nossa realidade paroquial. Tá? Então, como é um grupo, né, mais heterogêneo, né, mais amplo, então a proposta que nós estamos fazendo é no dia 20, é feriado, né, aqui no Rio, dia 20, 9 horas da manhã, a gente poder acolher esses irmãos e irmãs para a gente conversar um pouquinho sobre a visão que eles têm a partir justamente desta dupla, vou chamar assim, dupla pertença. Terceiro grupo, vou à frente. O terceiro grupo, que nós estamos convidando também para esse processo de escuta, é composto por todos, todas, devotos, devotas, colaboradores. Tá? A gente sabe, a gente tem noção que, por exemplo, no contexto da pandemia, através, por exemplo, né, da transmissão de nossas celebrações, né, de algumas lives, algumas formações que a gente faz, a gente, inclusive, está presente até fora do Brasil, né? A gente, de vez em quando, lá no chat, olha lá, a Madalena está levantando o dedo, eu estou com a impressão que você está no Canadá, não é? Porque eu vi aqui a tua imagem aqui. Então, a gente tem Canadá, a gente tem
Portugal, a gente tem Alemanha, Padre Wagner, né, Padre Marcelo, a gente conhece muita gente, a gente tem pessoas que estão nos acompanhando no Nordeste, pessoas que estão nos seguindo, rezando conosco no interior do Rio de Janeiro. Então, nós temos pessoas que vêm à nossa comunidade ali no mês de maio, durante a festa, né? Nós conhecemos essas pessoas e nós consideramos essas pessoas todas nossas paroquianas, né? Pessoas que, graças a Deus, caminham conosco, estão conosco. Então, a ideia é que justamente este terceiro grupo, tá? Que nós estamos chamando de devotos, devotas, colaboradores, a gente passou quase 1 hora, né, Padre Marcelo, para achar um nome mais adequado aqui. A gente não está muito satisfeito com esse, mas, para vocês entenderem, isto é, não integrantes de pastorais, movimentos, grupos, serviços, enfim, mas que gostariam de participar do processo sinodal. Eu queria participar, eu queria rezar, eu queria entender, né? Eu queria, nem que seja isso, eu queria ter uma opinião formada sobre o que é o sínodo. Então, nós estamos dando essa possibilidade para que a gente faça essa experiência sinodal aqui. Esse grupo também, como é um grupo bastante amplo, a nossa ideia é nos encontrarmos também no dia 20 de novembro, às 14 horas, em modalidade remota, para permitir justamente que quem está no Canadá, para quem está em Portugal, para quem está no interior do Rio de Janeiro, possa, querendo, estar conosco aqui. Só preste atenção no fuso horário, tá, Madalena, para não entrar errado aí. Mas, ok, o horário é esse, 14 horas, a gente vai fazer circular entre vocês, como fizemos agora, né, o link, o espaço de trabalho é esse, e aí qualquer pessoa que queira, né, que se enquadra aqui no grupo 3, né, nesse perfil do grupo 3, pode conosco participar. O grupo 1, que é composto, peço a vocês atenção agora, que é composto pelas pastorais, movimentos, serviços, se quiser, pode usar também, vou repetir, o grupo 1, se quiser também, pode usar o dia 20, tá? Seja de manhã, seja à tarde. Tá? Por quê? Porque aqui nesta plataforma, a gente tem como criar salas simultâneas. Então, vou dar o exemplo, né? O apostolado, né, que eu mencionei, o apostolado da oração, a gente percebe no discernimento que é melhor a gente fazer um encontro na modalidade remota, mas aí vem aquela pergunta, e quem vai abrir essa sala para a gente? Padre Abimar está aqui para isso, para ajudar. Então, o apostolado da oração, se precisar, a gente cria uma sala simultânea e, nesse mesmo horário, ou das 9 horas ou das 14 horas, no dia 20, o grupo pode se encontrar aqui. Tá? Isso vale para todos os outros. Coroinhas, nós queremos nos reunir no dia 20 à tarde. Então, basta que a coordenação desses grupos nos comuniquem que querem que a gente abra uma sala simultânea, tá? Ou na manhã do dia 20, ou na tarde do dia 20. Tá? Mas tem que avisar. Os grupos pastorais, serviços, movimentos têm que avisar. Olha, nós queríamos trabalhar no dia 20. Ou não, nós vamos trabalhar de maneira independente, é um grupo pequeno, a gente consegue se reunir na casa do João, do Pedro, sem problema
algum. Todos esses três grupos nos ajudam, portanto, tá, a produzir as respostas, tá, da matriz. Por quê? Porque nesse trabalho que fará o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, a gente vai ter umas perguntas que nos norteiam, tá? Mas essas perguntas a gente não quer trazer agora, para não ser um acúmulo de informação, tá? Senão a gente chega com muita informação, acaba ficando cansado. Então, a gente tem, eu vou mostrar para vocês, está vendo? As diretrizes da nossa arquidiocese. Dentro dessas diretrizes tem, não sei se dá para vocês verem, eu não consigo ver, por causa da idade, né? Mas vocês são mais garotos que eu, tá vendo? A gente tem algumas questões e que a equipe vai fazer justamente o quê? Uma adaptação dessas questões à realidade do grupo 2 e do grupo 1, e do grupo 3, perdão. Do grupo 2 e do grupo 3. E cada pastoral, cada movimento, cada serviço, claro, entrando em contato com o questionário, tá? Vai, então, é óbvio, olhar para o questionário e dizer isso aqui tem a ver com o trabalho que a gente realiza na paróquia, isso aqui não tem a ver. Se tem a ver, a gente responde. Se não tem a ver, a gente pula, não responde. Os coordenadores, tá, podem entrar em contato, tá, com a Pascom, com a Elaine, podem entrar em contato com a Jacira, podem entrar em contato com o Josias, podem entrar em contato com o diácono Adail, podem entrar em contato com o padre Abimar, tá? Podem entrar em contato com a Edilma, podem entrar em contato com a Lourdes, que a gente faz chegar, tá? Seja na modalidade de arquivo, ou, se vocês quiserem, a gente providencia impressão do questionário. Tá? O grupo 2 e o grupo 3 não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai fazer chegar para vocês, tá? Na manhã ou na tarde, que a gente realizar o trabalho. Outro passo, já daqui a pouquinho vou abrir para perguntas. Outro passo, depois que nós tivermos todas as perguntas até o dia 21 respondidas, aí a gente vai até o dia 26 de novembro compor o relatório final. Tá? Há uma equipe de composição do relatório final que vai ser composta, que está sendo composta. Essa equipe vai, ao longo de uma semana, colher as respostas, tá? Para que a gente possa, no dia 27 de novembro, né, representado pelas nossas delegadas arquidiocesanas, Edilma e Lourdes, entregar o relatório ao vicariato urbano na festa da unidade. Ao longo de todo esse processo, a gente está propondo, toda quarta, às 7 da manhã, fazer uma Santa Missa pelo Sínodo. Então, a gente vai estar sempre 7 da manhã, na quarta-feira, rezando pelo Sínodo. Tá? Tem uma oração própria, tá? Que a gente pode fazer para as grandes reuniões da comunidade católica. Então, como uma das ações é orar, né? A gente vai, então, toda quarta-feira, 7 da manhã, fazer a oração, a Santa Missa pelo Sínodo. Tá? Último passo, esse aqui.
após o relatório, né, continuarmos o processo de oração pelo sínodo, e aí a proposta que a gente queria fazer para vocês, que é, ao longo dos anos de 2022, 2023, continuarmos realizando encontros para estudar, discernir e traduzir em ações as ideias presentes no relatório. Então, o objetivo primeiro é a gente apresentar o relatório, mas aí depois a gente não vai engavetar o relatório. Mas a gente, ao longo de 2 anos, a gente poder fazer alguns encontros para estudar, discernir e traduzir em ações as ideias presentes no relatório. Ao final, o grande objetivo do processo sinodal seria esse aqui. 1, consolidar as ações que nós já realizamos e ampliar as ações, né, na linha da comunhão, da participação e da missão em nossa matriz até 2023. Então, a ideia é que a gente não viva o processo sinodal, né, somente nesse toque de caixa de responder perguntas. Não, mas a gente viva com tranquilidade, com serenidade, né, e a partir da escuta que nós fizemos, a gente ir com as forças vivas da nossa paróquia, a gente ir conversando. Olha, isso aqui está bom, né? Então vamos manter, como manter. Até porque, né, Padre Wagner, a gente sabe que a gente tem, Padre Marcelo, a gente sabe que a gente tem uma importante missão no ano que vem, que é aquela de incrementar, né, o retorno presencial de nossas ações, né, sem perder os tantos ganhos, né, que a gente teve também ao ampliar a nossa presença, por exemplo, né, dentro das nossas redes sociais. Né? Então, por exemplo, a gente poder ver ali Madalena levantando o dedo e dizendo: eu estou aqui no Canadá, né? E não só, mas a gente poder, né, ver ali Luciana e Lúcia que levantam o dedo e dizem: eu estou aqui no Barreto, né? E ouvir ao mesmo tempo, né, enquanto elas estão dizendo que estão lá no Barreto, ouvir ao mesmo tempo o sino tocando lá na matriz, porque o único que está na matriz é o Padre Marcelo, né? E ouvir Ricardo dizer: eu estou aqui em Marechal. Isso vai nos ajudando a perceber, né, o tamanho da nossa paróquia, né? Como ela é territorial, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de ser territorial, ela é afetiva, né? Ela é afetiva. Ela transcende, ela extrapola os limites ali do bairro, e que bom que ela transcende e extrapola os limites do bairro, porque, senão, ela não teria a riqueza que ela tem, né? Ela não teria a capacidade, eu diria, nem de ter, né, esses mais de 20 interessados aqui em conhecer o processo sinodal. A gente não teria condições de fazer isso se a gente, por exemplo, se concebesse como uma paróquia de bairro, né, no sentido tradicional, né, a gente não teria como fazer isso. Tá? Então, agora a gente tem mais ainda alguns minutinhos, a palavra está aberta, eu não sei se o Padre Wagner quer dar uma palavra, Padre Marcelo também, e quem tem dúvida, algum esclarecimento, a gente está aberto para ajudar vocês a entender. Esse momento é o momento de entender o que é o sínodo e como nós vamos vivê-lo na nossa paróquia. A palavra está aberta.
Eu tinha um professor que dizia que quando todo mundo faz silêncio, é ou que entendeu tudo ou não entenderam nada. Eu vou acreditar no primeiro. Vocês entenderam tudo. Comigo era o contrário, eu tinha aula de filosofia da religião com Dom Emanuel, né? Aí Dom Emanuel fazia uma pergunta, todo mundo calado, ele olhava e falava assim: um silêncio árido, um deserto infértil, não cresce nada. Eu espero que não seja o caso aqui, né? Ninguém? Então, tá bom. Padre Wagner, quer dar alguma? Luciana? Então, assim, agora a gente precisa se encaixar nos grupos e procurar responder o questionário. Isso. E a gente tem até 26 de novembro, 21 de novembro para preencher, para responder. Isso aí. Elaine? Obrigada. Uma coisa que eu acho importante, padre, é falar, grupos pequenos, o WhatsApp, no caso, pode fazer até 8 pessoas reunião. Pode, então, isso. Facilita, porque muita senhorinha tem dificuldade. O Zoom, por exemplo, você tem que baixar o aplicativo para você ter esse acesso. Tem pessoa que realmente teria dificuldade. Eu acho que muita gente que não entrou foi porque ficou tentando descobrir o caminho lá, e eu não sei baixar aplicativo, não tinha nenhuma pessoa para ajudar, entendeu? E não está aqui com a gente. Então, acho que é importante a gente também falar, porque grupos pequenos, né? Realmente 8 pessoas. Dá para fazer essa reunião pelo WhatsApp, porque todo mundo tem, né? O aplicativo é mais fácil. E por isso... também... Perdão, pode falar. E também as informações, né? A gente pode pedir para as pessoas mandarem também pelo WhatsApp da matriz, né? Ficar atentas, e a gente pode passar arquivos também, né? Isso. Então, depois desse nosso encontro aqui, a gente começa um processo também, tá? De divulgar as datas, tá? A gente vai também ter um serviço de comunicação, tá? Que ajuda a paróquia a entender esse processo, né? Então, a gente queria ter feito esse encontro com vocês, a gente está junto aqui, confiando que vocês possam também nos ajudar a serem, né, tradutores, né, fazer o repasse da lógica, né? Então, a ideia é essa mesmo. Então, eventualmente, conversando com uma outra pessoa, olha, aí vai ser isto, vai acontecer isso, esse encontro é para isso. Então, se nós conseguirmos fazer também esse passa-palavra, ajuda também na compreensão. Mas é claro que a gente sabe, tá, Elaine, que alguns grupos até têm condições de fazer reunião presencial. E aí não precisa de WhatsApp, não precisa de Zoom, não precisa... Alguns dos nossos grupos podem fazer reuniões presenciais e a matriz está aberta, inclusive, para isso. Está pronta. Verdade. Sim. Tá? Ok? Padre Wagner, quer nos dar uma palavra final e aí caminhamos para o encerramento. Então, eu acho esse encontro de hoje nos conduziu novamente a olhar como que uma pintura, né, o retrato da nossa igreja. E nem sempre a gente consegue percebê-la assim, né, na sua multidimensão de expressão, de ser comunidade escolhida, né? Nessa vertente da comunidade que congrega ali, daqueles que vêm para trabalhar, nos auxiliam, voltam para a sua comunidade, daqueles outros que chegam para o momento festivo, né? Para ser colaboradores, voluntários, e mesmo os que são benfeitores afetivos, e que nos acompanham sempre, né? Eu estava lembrando, quando a Mar passeava aí nos diversos lugares,
né, onde a gente tem representação, pô, lá na Paraíba, lá da Luciana, a prima dela, devido à Dona do Carmo, também acompanha direto as nossas coisas de Santa Rita, né? Vira e mexe, eu recebo as mensagens dela, né? E por aí vai, gente. Então, isso é muito bonito, porque é o jeito que a gente tem de ser igreja. E a gente, às vezes, se sente limitado só com o que a nossa vista está alcançando, mas, no entanto, vai muito além. E a gente está precisando agora esse somatório mesmo para poder levar adiante. Então, acho que essa imagem a gente tem que levar para as outras pessoas, né? E mostrar da grande importância que todos nós temos e que podemos colaborar, sabe? E, ao mesmo tempo, que vai chegar esse momento em que a gente vai encontrar quem vai indicar, olha, encontramos aqui, ó, no meio da rua, na sarjeta, e precisa de um milagre, precisa de uma ajuda. E a gente tem essa missão de poder apresentar Jesus, né? E ele realizar a grande graça na vida das pessoas. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de poder caminhar e, com certeza, estreitar ainda mais os nossos laços. Eu quero deixar um abraço para vocês. Eu tenho que ir agora para o casamento, que é lá em Guaratiba. Eu ainda estou bem longe. E, se Deus quiser, já na próxima semana a gente já se encontra, retomando todas as atividades. Obrigado, Padre Wagner. Eu vou pedir, então, Elaine pode fazer um canto final para a gente terminar com uma oração, né? E aí, depois, no final, a gente dá a bênção e encerra essa nossa tarde de encontro. Somos povo que unido caminha, congregados no amor do bom Deus, como igreja em missão peregrina, deste mundo rumamos ao céu, muitos membros de um só corpo, de quem Cristo é a cabeça, uma igreja a caminho, com a face sinodal, sob a luz do Santo Espírito, uma igreja em saída, como leigos e pastores, junto a Pedro, rocha firme, somos o Cristo total, muitos membros de um só corpo, de quem Cristo é a cabeça, uma igreja a caminho, com a face sinodal, sob a luz do Santo Espírito, uma igreja em saída, como leigos e pastores, junto a Pedro, rocha firme, somos o Cristo total. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu vou pedir ao Padre Wagner, Padre Marcelo, Diácono Adailton, que a gente possa estender nossas mãos para abençoar a cada um de vocês e abençoar também as casas, os lares, as vidas, as intenções, alegrias, tristezas, angústias e esperanças que cada um de nós traz até a presença de Deus. Pela intercessão de Santa Rita, nossa protetora, advogada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado. Quem quiser abrir a microfone aí, dar um tchauzinho aí, né? Dar uma boa tarde. Obrigada, padres. Obrigada a você. Tchau, Obrigada. Obrigada. Eu queria Obrigada a dizer todos. obrigada a todos Tchau. vocês. Quem ainda não Obrigada, tem o gente. hino, a gente pode mandar a letra e a música, hein? Já temos esse ano. Sim, vamos lá. Eu quero. Obrigado, obrigado. Obrigada, padre. Obrigada. Daniele, foi tudo bem o retiro? Foi amanhã. Foi tudo bem. Graças a Deus, tudo certo. Foi muito legal. Vou mandar o vídeo para o senhor. Tchau. Edilma, liga esse microfone, Edilma, que não tem tua voz. Eu acho que é o fone, você tem que tirar o fone. Tadinha. Edilma, desconecta aí, tira do seu... Vamos ajudar. Tira aí, para ver se sai o som agora. Mas quem disse que eu queria falar? Só queria escutar, Padre Wagner. Não, naquela hora que ele te pediu para ler... Mas naquela hora eu vi depois que o meu microfone estava ligado. Desligado, porque o Padre Abimar disse que ia abrir os microfones. Eu não me preocupei em abrir. Ah, então Entendeu? a culpa é dele, tá certo. Vou me penitenciar. Vocês viram que ela acabou comigo? Ela acabou comigo, que danada. Nem um mês de férias devolveu o coração dessa mulher. Gente, um grande abraço para vocês. Um abraço. Obrigado. Obrigado, seu Antônio. Boa Seu tarde. Antônio Barbosa, nosso Tá, representante também do Texto dos Homens aí. Opa, grande abraço, gente. Um abraço. Muito joia, muito bom. Antônio, Luciana, Ricardo, Dani, Regina, Lúcia, Maria do Céu, Vera Lúcia, Norma, Dona Norma, Jorge, um grande abraço para todos vocês, tá? Um abraço. Dora, grande abraço.